Todos vocês são bem-vindos. Está tudo bem com vocês? Tudo bem, queridos? Amém. Espero que sim, que você esteja bem, que a sua casa esteja bem, a sua família estejam bem. Nós estamos nessa série do mês de maio, falando sobre relacionamentos saudáveis, pensando exatamente nisso, pensando na família, na nossa casa, no nosso lar, como nós precisamos da graça de Deus, como nós precisamos da presença de Jesus na nossa família, não é? A família nos torna mais humildes. As esposas, não é? Elas sabem do que eu estou falando. Tem que ter muita humildade para aguentar alguns irmãos aí como nós, né? É só na graça mesmo, não é? E o contrário também é verdade. Tem umas irmãzinhas que são uma bênção, que só Jesus na causa, como a gente brinca, não é? Mas é uma brincadeira, mas para falar uma grande verdade. O relacionamento humano é isso mesmo. A gente vai se deparando com o diferente, não é? Com o outro, com a outra pessoa mesmo que seja dentro da sua casa. E isso nos leva a sofrer. A gente sofre. Você quer coisa mais difícil de ouvir do que um não? Não é um não, tão simples, né? Não. Mas isso causa conflitos incríveis, não é? Causa problemas, dificuldades. Então tem que ter humildade mesmo. Se não tiver humildade, desaba, vem para o chão. Um outro ponto que nos torna humildes são os nossos filhos, né, gente? Filho deixa a gente humilde, é ou não é? Claro que é. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. A gente se depara com as nossas limitações, a gente descobre que nós temos limites, nós descobrimos que nós somos incapazes. E não é só de filho adolescente jovem que a gente diz que dá trabalho, não. É desde sempre. Aliás, alguém perguntou para um casal, dizendo: qual foi o momento mais difícil na educação do seu filho? Qual foi o momento mais desafiador? Sabe qual foi a resposta? Ele disse: hoje. Hoje é o momento mais difícil. E é mesmo. Todo dia, nós somos desafiados a alguma coisa. Graças a Deus, a nossa série, quando começou, no mês de maio, ela começou falando da mesa, não é? Uma referência lindíssima de uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento, história de amor, de graça, de misericórdia, de acolhimento, não é? De cura de relacionamentos, como foi a primeira mensagem desse mês, falando de Mefibosete. Na segunda semana, que foi semana passada, nós falamos de uma outra mesa, agora no Novo Testamento, não é? Baseado no Evangelho de Lucas, quando Jesus conta aquelas 3 parábolas, aquelas 3 histórias, ele termina com a história dos 2 filhos perdidos. É lindo isso, um filho que se perde fora de casa e um filho que se perde dentro de casa. Não é porque nunca saiu de casa que não está perdido, e a gente aprende isso. É uma coisa muito interessante. O pai ama a todos, o mesmo amor, não é? Que ama o filho que sempre trabalhou, nunca saiu dali, etc. Mas também ama aquele filho que saiu, levou parte da herança antecipada, gastou tudo, como diz as Escrituras, dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. E isso trouxe, obviamente, dor para todos, e foi um momento de revelar ali o amor de Deus por nós também. Hoje eu quero usar um texto do apóstolo Paulo, e aqueles e aquelas que já acompanharam as nossas séries nas cartas paulinas vão se lembrar que nós paramos um bom tempo na carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas mais apologéticas que existem no Novo Testamento, ou seja, ela foi escrita com sentido de defesa mesmo. Mas defesa do quê? Não foi a defesa da moral, não foi a defesa da religião, não foi defesa de posição, nada disso, mas apenas a defesa clara, não é? E o resgate do senhorio de Cristo em nossas vidas. É o resgate da suficiência de Cristo em nossas vidas. Paulo está dizendo: nós não precisamos de mais nada, apenas de Cristo. Apenas de Cristo. É isso que ele ensina em toda a sua carta. Quando ele chega no capítulo 3, ele mostra as evidências, não é? Ou algumas evidências, algumas marcas de uma vida nova com Jesus.
de uma nova vida. Quais são essas marcas? Como é que a gente se identifica? Não é quando você realmente é um seguidor de Jesus, é uma seguidora de Jesus. Então Paulo fala que nós morremos em Cristo, de fato, é verdade. Nós morremos em Cristo. Quando perguntaram para Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna, né? Ou o que eu devo fazer para te seguir? O que Jesus disse? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. E aí a gente descobre que a cruz não é a sogra, né, gente? Tem gente que diz, a minha sogra é a minha cruz. Não é. Não é não, irmão. A sua cruz é você mesmo, não é? É o seu ego. Você não imagina o tamanho do seu ego. A gente não imagina o tamanho do nosso ego até a gente querer colocá-lo na cruz. Aí a gente vê o quão esse ego é duro, ele é resistente, ele tem um poder incrível. É difícil lidar com o meu ego, com o seu ego, entendeu? E é isso que significa morrer em Cristo. Quando nós morremos em Cristo, nós também vivemos em Cristo, porque Jesus já havia dito, né? Quem perde a sua vida vai ganhar, não é assim? Então é isso que acontece. Jesus entrega a vida dele e ele a recebe de volta do Pai. E assim acontece a mesma coisa comigo e com você. Mas para isso, nós precisamos confiar no Pai e confiar em Jesus, que nós vamos ter a nossa vida de volta. Então, o Senhor Jesus ensina isso de um modo muito simples e muito claro. Entregue a sua vida e eu vou devolvê-la, e devolvê-la de uma forma muito melhor. E aí nós somos então escondidos em Cristo. Olha que lindo isso. Escondidos em Cristo, de modo que quando alguém te procurar, seja o adversário, seja quem for te procurar, antes de te encontrar, vai encontrar uma mão poderosa, e dentro dessa mão, escondido e guardado, como numa caverna profunda, ali estará você guardado nas mãos do Senhor. E por conta disso, temos a outra bênção, que é um desdobramento natural de todo esse processo, que é também que nós somos glorificados em Cristo, assim como Ele foi glorificado. No nosso caso aqui, nós ainda seremos glorificados, quando nós recebermos um corpo novo, no dia da ressurreição, que foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Um amigo me perguntou, falou, como é que essa história de Jesus ressuscitado, como é que foi isso? Os discípulos reunidos, ele entra por uma parede, como é que é essa história? E, na verdade, sendo ele um médico, ele estava me perguntando, ele queria entender isso. Ele queria entender isso. Aí eu falei, olha, não dá para entender, porque a substância desse corpo glorificado é completamente diferente de tudo que a gente sabe, ou já viu, ou já conhece. Mesmo os senhores que estudaram a vida inteira para isso. Então, quando você vê Paulo ensinando sobre ressurreição, e ele faz isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está ensinando sobre ressurreição. Então, ele mostra para as pessoas a diferença que existe, por exemplo, entre as carnes conhecidas do nosso mundo. Não é? As carnes das aves, as carnes dos animais, as carnes dos seres humanos, são diferentes, são essências diferentes. Assim também é o corpo glorificado, é diferente de tudo que nós já vimos ou imaginamos, e é aí que nós somos glorificados. E por conta de tudo isso que está acontecendo conosco, então, essa nova vida, Paulo está dizendo, então, agora, nós temos que procurar as coisas do alto, e nós temos que continuar pensando nas coisas do alto, porque agora a nossa vida já não está mais nesse campo terreno material. Nós não dependemos, a nossa referência agora não é o material, não é a materialidade que nos dirige, mas é a espiritualidade que nos dirige, e por isso nós temos que ter os nossos olhos fitos no alto, porque é do alto que vem essa nova seiva, essa nova vida. E assim ele nos exorta dizendo, façam morrer tudo que pertence à natureza de vocês. Paulo está ensinando isso para nós. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso, e gostaria de fazer um pedido, não é porque você está sentado aqui que você está me ouvindo, eu gostaria que você abrisse o seu coração, que a unção do Senhor esteja sobre nós aqui nessa manhã, que a unção do Senhor esteja sobre mim na hora de falar, para que a palavra saia realmente com unção, mas que a unção do Senhor, a mesma unção também esteja sobre você, para que não fique apenas no campo mental. E você é um homem inteligente, você é uma mulher inteligente, então você tem um filtro, e isso é importante, nós temos que ter mesmo, mas a minha proposta aqui é que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus transportar da mente
para o seu coração, e para isso precisa de unção. Ontem, fazendo mais um casamento, e aí uma mocinha da nossa família, que eu vi aquela menina crescer, né? A Manu, um casamento lindo. Antes de começar a falar com os noivos, que o pastor, o padre que está ali falando para um casamento, ele tem que falar para o casal, e não para, não é verdade? Que os conselhos são dados para aquele que está casando. E eu fiz um pedido a eles, eu disse, olha, eu quero fazer um pedido para vocês aqui, não sei quantas pessoas tinham lá, 300 talvez, e eu disse, olha, eu vou compartilhar um texto da Palavra de Deus e princípios de casamento para esse casal, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, que vocês ouvissem e também tirassem disso lições para a vida de vocês, porque, afinal de contas, todos nós estamos na mesma viagem. Afinal de contas, todos nós estamos na mesma trajetória. Então, é a proposta que eu faço agora de manhã. Quando Paulo escreveu isso, o destinatário foi eu. Quando Paulo escreveu essa carta, o destinatário foi você. Então, é importante nós olharmos para o texto e dizendo, isso está falando comigo, não é com meu amigo, com meu vizinho que não está aqui. Está falando comigo, é para mim essa palavra. Amém? Então, quando Paulo fala dessa questão de deixar a natureza terrena, ele começa a elencar, ele falando da imoralidade sexual, dizendo, gente, isso não pertence mais a nós. É claro que ele tinha que falar isso, porque esse povo que se converteu na igreja de Colossos é um povo que vem de um mundo pagão, um mundo contaminado pelo paganismo, onde a sexualidade e a promiscuidade fazia parte dos cultos religiosos. Então, para eles era uma coisa absolutamente normal, não havia uma imoralidade. Na cabeça deles era normal. Paulo está dizendo, não foi para isso que Deus deu o sexo para nós. Então, não se deixe dominar pela libertinagem, ou seja, o sexo só pelo sexo, não com amor, não com respeito, não com carinho. Saiam da impureza, deixe as paixões de lado. Ele continua, os desejos maus, a ganância, que é a avareza. Sabe o que é a avareza? O avarento é aquele que quer ter mais, ele nunca está satisfeito. Que Paulo aqui chama de idolatria. Olha que coisa interessante. O avarento ele não sabe, ele não se percebe, mas ele virou um idólatra. Idólatra do quê? Do que ele possui, do que ele chama que é dele. Isso é meu. E ele se acha o proprietário absoluto. E aí aquela coisa que ele diz que é dele passa a ser um Deus para ele. E ele passa a adorar isso. Ou seja, ele adora a criatura ao invés do Criador. Isso é idolatria. Aí Paulo está dizendo, deixa de lado, abandone a ira. Ira é aquilo que eu e você temos quando alguém diz não para nós, entendeu? E aí a gente precisa dessa graça. E a indignação, Paulo está dizendo, deixa isso de lado, isso faz parte da natureza humana. A maldade, deixa isso de lado. Olha que interessante, a lista continua, ele está dizendo, ainda estamos no capítulo 3, de 1 até o 12. E aí ele diz, olha, a maledicência, sabe o que é maledicência? É aquela pessoa que difama o caráter do outro, que acaba com a reputação do outro. Paulo está dizendo, isso não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com o evangelho, isso não vem de Deus, abandone essas coisas, abandonem também a linguagem obscena, abandonem também a mentira, essas coisas fazem parte da velha vida sem Cristo. E quebra, ouça isso, quebra os relacionamentos. E aí Paulo está dizendo, nós precisamos nos despir de todas essas coisas, porque elas adoecem as relações humanas. E são essas coisas que arrebentam mesmo. Onde é que já se viu a bênção de Deus, os frutos do Espírito, quebrar o relacionamento de alguém? Muito pelo contrário, o Espírito Santo vem para unir. Então onde há quebra, não há o Espírito. Se há quebra, a carne. Se a quebra, a natureza humana reinando. E nunca o Espírito Santo, mas a nossa nova vida em Cristo, nós somos revestidos. É isso que Paulo está dizendo, olha, dispam-se, não é? Vocês têm que se despir dessas coisas todas. Deixem isso para lá. Troquem de roupa. Troquem de caminho. Lembra-se de João 8? Aquela senhora que foi pega em flagrante adultério? A pergunta dele foi, onde estão seus acusadores? Ela disse, Senhor, nenhum deles, todos se foram. E aí o Senhor Jesus olha para ela e diz, nem eu tampouco te condeno, vai e volta por outro caminho. Não peques mais. Então nós precisamos nos despir de todas essas coisas, porque elas nos adoecem. E é somente, ouça isso, por favor,
Somente o Espírito Santo de Deus pode mostrar, nessas listas que nós lemos aqui, que Paulo elenca, somente Ele pode nos mostrar isso, porque a minha tendência e a sua é esconder isso. Eu não gosto disso, eu vejo coisas dessa lista em mim, e eu luto comigo mesmo, e há algo que eu tenho pedido ao Senhor, dizendo: Senhor, livra-me do auto-engano, eu não quero me enganar. E Satanás, aproveitando da minha vaidade, do meu orgulho, do meu ego, ele me pega, entendeu? Aí, quando ele me ludibria, quando ele me engana, quando ele me dribla, fazendo-me acreditar que eu sou bom, que eu não sou esse cara aqui, que isso não faz parte da minha vida. Sim, ela faz parte da natureza terrena. Ela está aí dentro, ó. Ela está aqui dentro, aí dentro. Se encontrar ambiente favorável, ela vai se manifestar. E aí, isso vai levar a gente à queda. E o resultado, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, barreiras caem. Paulo diz isso. As barreiras raciais caem. Ele disse: nem grego nem judeu. É como se a gente dissesse hoje: nem preto e nem branco. Não é lindo? Sem preconceito. As barreiras religiosas caem. Nem o circunciso, nem o incircunciso. Acabaram-se os rótulos, caem os rótulos. Porque Jesus está acima de todas as placas. Amém? Amém, meus irmãos? Está acima de todas as placas. Eu recebo aqui todos os domingos, com muita alegria, irmãos cristãos católicos, outros de outras fés. Tem gente que frequenta aqui na Betânia, que vem de origem de religiões afro, asiáticas, tantas diferenças religiosas, não importa. O que importa é que nós estamos à mesa e o Senhor Jesus está nos servindo e Ele quebra as barreiras. Barreiras culturais, nem bárbaro nem cita. É um se achar melhor do que o outro. O grego se achava melhor do que o bárbaro e o bárbaro se achava melhor do que o cita. Quando a gente acha que a gente é melhor do que os outros, as barreiras sociais caem, nem escravos nem livres, nem rico e nem pobre. Porém, Cristo é tudo em todos. Essa frase de Paulo é linda. Cristo é tudo em todos. É Ele que quebra as barreiras e é Ele que nos aproxima, que nos liga como família de novo. Aí nós vamos ler o texto dessa manhã. Convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Colossenses 3, 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. De profunda compaixão, mas também de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Veja a proposta dele. Tire as roupas velhas e coloquem novas roupas. Ele está nos descrevendo um novo guarda-roupa aqui. Há uma nova proposta aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que Jesus, ou melhor, que vocês foram chamados a viver em paz. Vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Meu Deus, tem espaço para divisão aqui? Não tem. E ouça isso. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando por meio dele graças a Deus Pai. Obrigado, Senhor, por esse texto da Tua palavra. Agora fale ao nosso coração, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a entender, ajuda-nos a receber e a reter e a interiorizar essa palavra e ajuda-nos a colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Vocês vão observar que não há nada de teórico na palavra de hoje, que é uma proposta prática. Então, quando a gente fala em sermão de conclusão, ela já está dentro, embutido de tudo que vai se dizer aqui. Começando do versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E a primeira coisa linda que a gente aprende aqui é que nós somos escolhidos por Deus. Não é você que escolhe a Deus, é Deus que te escolhe. Amém, meus irmãos? E aí você fala, e aquele dia que eu senti isso, que eu senti aquilo? Você não poderia sentir aquilo, isso, seja lá o que for, sem que o Espírito Santo primeiro tocasse. E aí então veio a necessidade no seu coração, sabe por quê? Por uma única razão. Porque eu e você estávamos mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. E para você entender o que é morto espiritualmente, é quando você vai num funeral, por exemplo, e você vê ali aquela pessoa que perdeu a sua vida, está sem fôlego e sem vida, e a família ao redor. Então está aquele filho ali chorando pela mãe, e ele aproxima o seu rosto da sua mãe, e cai uma lágrima dele no rosto dela. E quantos já não presenciaram isso? E ele profere palavras de amor para com a mãe. Ele diz a saudade dele que ele já está sentindo pela mãe, mas a mãe que sempre o amou, que sempre o carregou no colo, não pode fazer absolutamente nada porque ela está morta. Assim também é esse Deus maravilhoso que vem ao meu encontro, que vem ao seu encontro, que vem atrás de nós, que nos persegue, é uma santa perseguição. E Ele vai falando conosco, mas você não ouve. O Espírito Santo fala com você, mas você não ouve. Porque você está morto. Morto, embevecido, completamente saturado, completamente batizado no seu próprio orgulho, na sua própria arrogância. E aí você não consegue ouvir a voz de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus toca em você, aí sim, abre-se um pequeno orifício, por onde sai um feixe de luz, e vai até o centro do seu cardia, do seu coração, e começa, então, a aquecer o seu coração. É por isso que Deus te escolhe, não é você que escolhe a Deus. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso não dá a mim e a você nenhuma oportunidade de achar que eu sou melhor do que você, ou que você seja melhor do que eu. É por isso que ninguém pode dizer o que o fulano está fazendo aqui, porque quem escolhe é Deus. E eu sei que isso é escandaloso, e que se fôssemos nós, a classificação seria outra. Nós somos escolhidos por Deus, nós somos separados para Deus, separados para, essa palavra hagios, essa palavra santo quer dizer separado para um propósito determinado, para um fim específico, sim. Sim, nós somos separados pela misericórdia de Deus para servir só para Ele. Foi o que nós ouvimos na abertura do encontro dessa manhã. Amados por Deus, porque nós somos filhos amados do Pai. Presta atenção, você que diz que ninguém te ama. Presta atenção, você que volta e meia pensa que ninguém se importa com você. Presta atenção, você que muitas vezes diz assim, olha, eu não sei, as pessoas não me amam, acho que as pessoas não gostam de mim, etc, 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 ninguém me ama, ninguém me quer. Deus te ama, o Pai te ama, tem um amor profundo por você, e você precisa ouvir isso. E você precisa saber disso, que você é amado do Pai, você é amada do Pai. Os pais que estão aqui nesta manhã podem entender isso, porque é uma coisa parecida com o amor que nós temos pelos nossos filhos. Eu digo parecido porque o amor do Pai, ele nunca acaba, e o nosso tem muitos limites. Nós somos amados por Deus, mas também nós somos perdoados por Deus. Tudo está pago, a conta está paga.
Isso é maravilhoso, porque Deus, olhando os seus filhos, observou e viu e vê que jamais eu e você poderíamos pagar a nossa conta. Jamais você poderia. Aí você fala, mas eu sou uma boa mulher, eu sou um homem bom. Desculpa, você não é uma boa mulher. Você não é um bom homem. Nós somos maus. É isso que a palavra de Deus diz. E essa é a grande verdade, não existe pessoas boas. E só para você ter um texto para guardar e comparar com isso, eu quero lembrar você que um dia alguém chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus foi incrível. Antes de responder, ele fez uma observação. Por que, ou melhor, uma pergunta, por que me chamas bom? Por quê? E aí ele faz uma afirmação. Ninguém é bom. Ninguém. Para mim ele está se incluindo aqui. Ninguém é bom, a não ser o Pai. O Pai é bom, porque ali estava o Jesus totalmente homem, e não apenas o Jesus totalmente Deus. Sujeito também aos mesmos erros e paixões e pecados. Só não o fez porque ele tinha consciência de que ele veio para cumprir a missão do Pai. E nós também temos a mesma missão. Perdoados, escolhidos, amados, separados. A soma de tudo isso é graça. Graça, tudo de graça. Sem cobrar nada. Por isso que quando você entra aqui, você está aqui pela graça. Você ouve pela graça, você canta pela graça, você contribui pela graça. Tem que entender isso. A nossa missão e responsabilidade agora, como fruto dessa graça, como desdobramento disso, é se revestir das virtudes de Jesus na vida diária. É por isso que Paulo diz, revistam-se de profunda compaixão. Meus irmãos e irmãs, se nós entendermos isso, a nossa casa vai mudar. A começar por nós. Por favor, não fique pensando aí que a nossa casa vai melhorar. Não. Nós estamos conversando sobre isso, sobre a cerimônia do casamento. Quando vai falando determinadas coisas, o marido dá uma cutucadinha na esposa. Aí depois fala mais umas coisinhas, aí é ela que dá uma cutucadinha no marido, falando agora é com você. E a gente fica empurrando para lá, empurrando para cá. Por que a gente não para com isso e diz assim, eu tenho que entender tudo isso, parar de dar as minhas justificativas e fazer o que precisa ser feito a partir de mim. Revistam-se de profunda compaixão. Compaixão não é pena, compaixão é se mover em direção ao outro com amor. Aí Paulo continua dizendo e falando de bondade. E nós temos que nos revestir de bondade, é uma nova roupa. Ser bom não é ser bonzinho. O bonzinho é aquele que vai, está tudo bem, está tudo certo, é o bonzinho. Por causa do medo que ele tem de ser rejeitado pelos outros. Então lá no escritório tem uma regra, a empresa tem uma regra, e você quer quebrar a regra, aí você vai no bonzinho. Aquele é bonzinho, não vai no outro não, porque aquilo lá é ruim. É assim que a gente fala. Então não existe bonzinho. Deus é bom, Deus não é bonzinho. Deus tem as suas regras, os seus mandamentos, Ele não abre mão dos seus princípios. Nós temos que entender isso. Ele não tem filhos preferidos. Não tem esse negócio, como às vezes alguns amigos meus brincando falam assim, Zé Antônio, você que é 65 homem, pede isso para ele. Não existe isso. Não tem senha, não existe prediletos. Depois vem a humildade. Paulo diz que nós temos que aprender a nos vestir de humildade, ou seja, humildade significa você estar completamente olhando para Jesus, dizendo, Senhor, ensina-me a ser humilde, porque Tu és humilde. Ser humilde não significa menosprezar-se. Jesus nunca se menosprezou, mas Ele era humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O humilde, ele tem opinião adequada sobre si mesmo. Segundo a vontade de Deus, ele sabe quem ele é em Deus. Esse é o humilde, ele sabe quem ele é em Deus, nem para mais, nem para menos. A pessoa humilde, ela pensa primeiro nos outros e não em si mesma. Esse é o humilde. Paulo continua falando dessa roupa, ele fala de mansidão. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, como a gente aprende na cultura brasileira.
Pelo contrário, é poder sob controle. É louco isso. Então, mansidão não é sinônimo de fraqueza. Falar, aquele bicho lá é manso. Tipo assim, ninguém se importa com ele, ninguém dá valor. Sendo que mansidão significa poder sob controle. Você sabe quem você é e o que você pode. Você só não faz porque você está sob controle, sob domínio próprio, porque o seu ego está na cruz. Aí vem a paciência. Paulo diz que a gente tem que se revestir de paciência se a gente quiser paz na nossa casa. Tem que ter muita paciência, longo ânimo, que é a capacidade de suportar provocações e circunstâncias sem se vingar. Sem se vingar. Esse é o caráter de Cristo forjado em nós, no nosso caráter. É Cristo nos forjando segundo o caráter dele. Veja o versículo 13, por favor. Suportem-se uns aos outros. O que significa isso? É a capacidade de escorar, de reter. E pense numa coluna que suporta toda uma estrutura. Cristo está sempre nos suportando. Cristo está sempre dando suporte. Sempre dando suporte. O Pai, Ele suporta pecadores como nós, porque Ele retém o seu julgamento. Ele nos tolera, segundo Paulo fala em Romanos 2, Ele nos tolera, Ele nos suporta. Ele nos suporta. Quem não lembra daquela passagem no Antigo Testamento, na travessia do deserto, quando Deus disse para Moisés, saia da frente que eu vou acertar com esse povo. Não foi? Dá a impressão ali que Deus perdeu a paciência. Aí chega Moisés e se interpõe entre o povo e Deus. Que louco, que coisa impressionante. Ele se interpõe e diz, Senhor, não faça isso. Aqui, ó, a estrutura, dando suporte. Impedindo que o julgamento de Deus venha sobre mim e sobre você. Nós precisamos suportar as pessoas. Perdoar. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E Paulo continua, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa é a medida, esse é o parâmetro. Não é o meu parâmetro, não é o seu parâmetro, é o parâmetro do Senhor. Perdão. Gente, a falta de perdão abre a porta para mágoa, raiz de amargura, ressentimento. A falta de perdão faz isso. A falta de perdão divide camas. A falta de perdão divide mesas. A falta de perdão divide casas. A falta de perdão é tão poderosa que divide famílias inteiras. Divide empresas. Empresas, gente magoada com outras pessoas, saem dos seus empregos. Isso tem um poder terrível, é demoníaco. Particularmente, isso é só uma opinião pessoal minha, eu creio que por trás da mágoa existe uma potestade. Não é só um demônio, é uma potestade de demônios. Eu explico por quê. Mágoa. Mágoa não respeita altos salários. Tanto faz pobre como rico tem mágoa. Concorda ou não? Sim. Mágoa não respeita grau de escolaridade. Tanto faz o indouto quanto o doutor tem mágoa. Mágoa não respeita a idade. A partir da idade da razão, todo mundo pode ter mágoa. Tem criança magoada com pai e mãe. Criança. E você já viu a vovó, a nona, com 90 anos, dizendo aquele é maledito? Cheio de mágoa. Não respeita a idade. A mágoa não respeita a religião. Pode ser crente, pentecostal, macumbeiro, espírita, católico, seja o que for. Não respeita. Você já viu um espírita magoado? Eu já vi. Você já viu crente magoado? Vixe! Que força é essa? Que poder é esse? Que destrói a minha vida e a sua. Eu sei o que é isso. Eu já tive isso para me matar. Me corroendo por dentro. E pela graça e pela misericórdia de Deus, eu fui liberto disso. Porque Jesus teve misericórdia de mim. Que eu falei, eu não aguento mais viver com isso. E foi dentro da minha própria casa que Deus fez esse milagre.
Versículo 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, Paulo está dizendo, amém. Acima de tudo, amém. E o próprio Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele escrevendo sobre os dons espirituais, ele abre um parêntese e diz, eu passo a mostrar agora a vocês um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé tão poderosa, capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, o amor não sabe dizer bem feito. Isso é bem feito, o amor não sabe dizer isso. Mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas os dons sim. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Isso porque, em parte, nós conhecemos e, em parte, nós profetizamos. Mas quando, porém, vier o que é perfeito, ele está falando de Jesus na segunda vinda já. O que vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. E aí Paulo fala do amor com a ligação óbvia e natural, com a maturidade. Ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Isso é crescimento, isso é maturidade. É isso que Paulo está dizendo. Quem não ama é imaturo. É isso que Paulo está falando. Agora nós vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, que a gente vê a imagem, sai e esqueceu. Mas então veremos face a face. Agora veja isso. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, ouça isso, que lindo. Então o conhecerei plenamente da mesma forma como também sou conhecido por ele. Assim, permanecem agora esses três. Vamos juntos? Quais são os três? A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. E aí Paulo termina dizendo, quando você coloca essa roupa, uma nova roupagem, você deixa as vestes velhas de lado, você muda o seu armário, se tornando um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, um novo filho, um novo pai, uma nova mãe. Versículo 15. A paz de Cristo reina nos nossos corações. A paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E ele diz, e sejam agradecidos por isso. Paz de Cristo. Nós fomos chamados a viver em paz e não em guerra. Fomos chamados a viver em unidade. Unidade dentro da nossa casa. Unidade aqui na comunidade espiritual. Unidade na vida. Você precisa orar pela sua empresa e pedir, Deus, traga unidade para a minha empresa. Todo mundo junto. Deus, traga unidade para a minha casa. E nós precisamos orar, Senhor, traga unidade para a Betânia, para que nós sejamos unidos aqui. Versículo 16, e assim
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Paulo está dizendo, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não é um transeunte, não é um hóspede de um hotel que hoje está e amanhã não está. Ele está dizendo, é um cidadão permanente. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, sim, porque a palavra, quem bebe da palavra, acaba aprendendo a ser sábio. E cantem hinos e salmos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E eu concluo com o versículo 17. Tudo o que fizerem, tudo, beber, comer, vestir, falar, conversar, estar junto, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Somente esse versículo, se eu não tivesse dito nada até aqui, ou se Paulo não tivesse escrito nada até aqui, como seria a minha família se eu colocasse esse versículo 17 em prática na nossa casa, sem esperar pelo outro? Não, vai começar por mim. Vai começar por mim. Eu praticar esse texto, o que vai acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família e na nossa comunidade. Como tudo é pela graça, só pela graça nós conseguimos colocar isso em prática. Aqui ninguém consegue por si mesmo e por si só. Não tem como isso. Entendeu? Porque nós somos falhos, somos limitados, muito limitados, rancorosos, vingativos, por natureza, orgulhosos, arrogantes, mentirosos. Nós somos tudo isso. E nós precisamos de graça para que isso seja verdade em nós. Eu gostaria de orar com vocês. E essa oração é como vocês estão aí quietinho, para não dispersar. É só fechar os olhos e baixar um pouquinho a sua cabeça. E eu quero orar com vocês. Eu quero dizer para vocês que o que aconteceu aqui foi uma explanação, uma exposição muito simples da palavra do Senhor. Então deixe o Espírito Santo falar ao seu coração e aplicar essa palavra ao seu coração, para que você receba a cura do Senhor, para que você se torne numa pessoa melhor, num homem melhor, numa mulher melhor, numa filha melhor, numa esposa melhor, num marido melhor, num irmão melhor, um companheiro, uma companheira, um amigo melhor. Por nós mesmos a gente não consegue. Nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, Tu conheces a realidade de cada pessoa. O Senhor é quem sabe exatamente o momento que a tua filha e o teu filho estão vivendo. Tu é que sabes quem aqui chora, quem aqui está triste, quem aqui está abatido, quem aqui não sabe mais o que fazer. Tu é que sabes como está esse coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, aprisionado, escravo de Satanás. Tu é que sabes. E eu te peço nessa manhã um milagre. Venha tocar em nossos corações de uma forma poderosa, através desta palavra, que o martelo possa esmiuçar a penha, e que a espada de dois gumes divida juntas e medulas, e que o Senhor chegue até o profundo do ser de cada um aqui, e o Senhor esteja libertando-nos
de nós mesmos, libertando-nos da nossa natureza humana e dando a nós, a cada um de nós, uma nova vida, um novo coração. No poderoso e no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!